agradecido. Estou muito feliz, irmão, de estar aqui com vocês. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, pela vida da minha filhinha Sara, que está ali, a nossa irmã Carol. São uma bênção de Deus na minha vida e as mulheres mais lindas desse mundo. Vocês me desculpem, mas para mim as mais lindas, né? Deus abençoe, traga paz ao meu pastor, ao Senhor e para toda a igreja. Meus irmãos, quantos acharam o texto para a nossa meditação? Isaías, capítulo de número 43, verso 13, e depois do 13 nós vamos pular para o verso 19. Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Escrito assim está a palavra do Senhor em Isaías 43, capítulo 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Vamos para o verso 19, que diz assim, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Feche sua Bíblia, por gentileza, os seus olhos. Deus, eu quero glorificar ao Senhor por essa oportunidade, por estar essa noite, Senhor, nesta casa de oração. Te louvo pela vida dos teus filhos que estão aqui sedentos, Pai, para ouvir a tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações. Deus, usa a minha vida essa noite uma vez mais, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia. Fala aos nossos corações, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. E você pode se assentar, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido por todos nós. Quem nunca leu o livro de Isaías, capítulo 43, é um texto que fala de uma forma especial aos nossos corações. Um texto que nos anima, que nos renova, mas precisamos entender o que Deus estava fazendo, ou o que Deus estava realizando no capítulo de número 43. Isaías era filho de Amós. Isaías foi levantado por Deus e chamado por Deus para pregar para o reino sul e para o reino norte. Isaías profetizou tanto para Israel, também como profetizou para a nação de Judá. Isaías foi escolhido por Deus para transmitir a sua mensagem. Quem sabe, ou para quem não sabe, até a mulher do profeta Isaías, a Bíblia diz que ela era uma profetisa. Também era uma mulher que era um instrumento do Senhor, que era usada por Deus. Alguns dizem também que Isaías fazia parte da linhagem real, porque a sua forma de escrevia com muita sabedoria e tinha um comportamento excelente, um comportamento exemplar. Isaías dá início ao seu ministério, sendo um instrumento de Deus e usado por Deus para profetizar para aquelas nações. Isaías é conhecido também como um profeta messiânico, porque Isaías foi um dos profetas que mais profetizou acerca do Messias, acerca de Jesus Cristo de Nazaré. O próprio Isaías profetizou acerca de João Batista. Isaías disse: voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Isaías profetizou muitos anos antes da vinda de Cristo. Isaías também no capítulo de número 9, ele diz: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco. Isaías também profetiza no capítulo de número 53, quando ele está falando de Cristo, acerca de Cristo, que ele não tinha parecer, que ele não tinha formosura, que se nós olhássemos para ele, não teria nada que nos atraísse, nada que nos chamasse atenção. Mas Isaías escreve dizendo que ele foi moído pelos nossos pecados, e o castigo que hoje que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías prega, Isaías profetiza acerca do Messias. Nós conhecemos toda a história desse profeta e sabemos que no capítulo de número 6, Deus marca a história, Deus marca a vida deste profeta. Olha lá, se nós olharmos o texto, nós vamos ver que Isaías já vinha profetizando desde o capítulo 1. O capítulo 2, Isaías profetiza. O capítulo 3, o capítulo 4 e o 5 também. Mas no capítulo de número 6, nós vamos ver que Deus dá uma pausa. Deus segura Isaías. E aonde Deus leva ele para falar com ele? Dentro do templo. Numa reunião como essa, Isaías estava presente. Enquanto Isaías estava dentro do templo, cultuando a Deus, porque os levitas estavam dentro do templo, os sacerdotes estavam dentro do templo, Isaías não estava sozinho dentro daquele templo. Todos dizem, ou melhor, a história diz que esse templo era o templo que Salomão tinha levantado, tinha edificado a Deus. Todos nós sabemos que quando Salomão apresenta o templo para Deus, mostra a grandeza, tudo aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos, para que o templo fosse feito, para que o templo fosse edificado, fosse construído. A intenção de Salomão era para que todos aqueles que entrassem para dentro daquele lugar, não só falasse com Deus, mas também ouvisse a voz de Deus dentro daquele lugar. Salomão, quando pede a presença de Deus ali, Salomão pede para Deus, dizendo: Deus, todo aquele que passar dentro deste templo, seja ele peregrino, seja ele viajante, ou esteja só passando por aqui, mas quando ele há de entrar dentro deste templo e ele falar com o Senhor, Salomão, o sábio Salomão está dizendo: Deus, eu peço ao Senhor que responda a oração desse alguém, que o Senhor responda a oração desse servo que estiver dentro deste lugar. E o próprio Deus responde a Salomão dizendo: Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se prostrar diante dos meus pés e se converter dos seus maus caminhos, eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus estava dizendo: Salomão, este lugar não é qualquer lugar, esta casa não será qualquer casa. Quem clamar aqui dentro vai obter resposta. Quem orar aqui dentro, eu ouvirei dos céus. Isaías não estava no lugar errado, Isaías estava no lugar certo. Que lugar era esse que Isaías estava? Aonde o próprio Deus disse para o sábio Salomão: eu vou responder a oração do meu povo que for feita dentro deste lugar. Esta noite você poderia estar em outro lugar, mas o melhor lugar você escolheu hoje, que é estar dentro desta casa. Deixa eu te dizer, essas paredes só são paredes, mas você é a igreja de Cristo. E tudo aquilo que você orar, que você pedir dentro desta casa, há um Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Essa noite Isaías escreve dizendo que os seus ouvidos não estão tampados, nem as suas mãos encolhidas. Ou seja, Deus está te ouvindo aqui essa noite. Deus está ouvindo a nossa oração nesse lugar. E tem uma coisa: se Deus está com a mão dele estendida, é porque ele vai fazer grandes coisas. Oh glória! Deus hoje estende a mão sobre a minha vida e sobre a tua vida, e Deus está dizendo: a minha mão está estendida, porque eu tenho algo a fazer, porque eu tenho algo a realizar sobre a sua vida. Pega a mão do Senhor que está do seu lado com muito carinho, diga para ele: hoje Deus marcou este culto para fazer algo novo na sua vida. Seja um instrumento de Deus na vida dele. Diga: é a noite que Deus vai te marcar, é a noite que Deus vai te renovar. Você está no lugar certo, Deus te trouxe para cá
E Isaías estava lá dentro do templo. E de repente, não foi todos que viram. Foi Isaías que viu o céu aberto. Às vezes, ninguém vai enxergar o que eu e você enxerga. Ninguém vai entender o que Deus fala para mim ou para outra pessoa. Tem coisa que Deus só vai mostrar para você. Tem coisa, Deus é seletivo para algumas coisas. Deus sabe para quem Ele tem que mostrar. Deus sabe para quem que Ele tem que revelar. Um certo pastor dando um estudo na nossa sede, ele falou algo, pastor Henrique, que me chamou muita atenção. Ele disse: eu moro num prédio e Deus mandou ir até a sacada do meu apartamento. E ele disse que ele colocou os braços lá e começou a observar. E Deus falou no coração dele, disse: filho, assim é dentro da minha igreja. Todos estão no mesmo prédio. Todos estão salvos. Todos são escolhidos mesmo. Mas você que mora no 8º andar, a sua visão, que você vê daqui, quem está no 1º andar não consegue ver o que você está vendo daqui. Deus disse para ele: todos estão salvos em mim. Mas o patamar de espiritualidade, quem escolhe andar são eles. O lugar, a posição que eles quiserem ficar espiritualmente, quem escolhe é eles. Você está em salvo, você está em Cristo. Mas tem coisa que Deus só mostra para outra pessoa. Sabe por quê? Porque você nunca quis crescer espiritualmente. Talvez o lugar que você está é tão baixo que limita a sua visão. Isaías disse: quem espera no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, mas antes ganharão asas como de águia e voarão. A vontade de Deus, espiritualmente dizendo, é pôr um par de asas nas minhas costas e na sua, e dizer para nós espiritualmente: voa, cresça, eu tenho coisa para te mostrar, tenho grandezas para te revelar. Mas sabe como estamos nós? Parados. Ele olhou para Ezequiel e disse, mediu 1000 covados e disse: entra. Ezequiel narrando, ele diz: olha, era a água que me dava nos tornozelos. E ele mediu mais 1000 e disse: entra. E Ezequiel entrou mais 1000. E Ezequiel diz: já eram águas que me davam no joelho. Ezequiel estava se aprofundando. E ele mediu mais 1000. E Ezequiel caminhou mais 1000. E ele diz: já era uma água que me dava no lombo. Daqui a pouco o anjo mediu mais 1000. E quando Ezequiel entrou, ele disse: já era água, ou melhor, já era um rio que não se passava andando, mas se passava nado. Sabe que Deus hoje nos convida a crescer na presença dele. Sabe que Deus hoje nos convida a você sair do teu lugar de conforto, do teu comodismo que você está. Sabe que Deus está dizendo: muda a estratégia, quebra o protocolo, faz mais para mim, porque eu tenho mais para revelar para você. Talvez você canta, mas Deus queria te dar unção mais ainda para cantar. Talvez você prega, mas Deus está dizendo: eu quero dar mais unção para você pregar. Quebra esse comodismo, sai do lugar que te segura e deixa Deus te encher e te usar conforme a vontade dele. Por isso que eu digo que Deus é seletivo. Deus não pediu para Sara, para a mulher de Abraão e Isaac. Deus pediu para Abraão. E Abraão não contou para sua esposa o que Deus havia pedido. Por que Deus não pediu para Sara, pediu para Abraão? Deus sabe para quem ele pede. Deus sabe para quem que ele tem que se revelar. Tem gente que, se Deus se revelar para ele, ele corre com medo. Os discípulos olhou e disseram: é um fantasma que está vindo sobre as águas. E ele teve que dizer: calma aí, sou eu. Não é nenhum fantasma, é eu quem estou com vocês. Perca o medo de ficar
seguro, de conhecer mais a Deus. O que era só para os sacerdotes e para os levitas, agora o véu foi rasgado, é para mim e para você. Glória a Deus, aleluia. Chega de viver uma vida parada na presença de Deus. O Espírito de Deus diz ao meu coração: eu tenho coisas grandes para te revelar, mas você não toma uma postura. Você não quebra esse protocolo, você não atravessa o véu para Deus se revelar para você. Deus quer te usar, tu é instrumento. Deus está dizendo: eu quero trazer um tempo de glória sobre a sua vida. Deus quer trazer um tempo para você que você vai enxergar o que ninguém está enxergando. Você vai pôr a mão do irmão do lado e vai dizer: irmão, está vendo o que eu estou vendo? Ele vai dizer: não estou vendo. Isaías estava dentro do templo, num culto como esse, e Deus abriu os céus para Isaías. Ninguém viu, ninguém assistiu o que Isaías estava assistindo. E Isaías começa escrevendo dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías estava dizendo: a glória que estava lá estava dentro do templo onde eu estava. E eu vi os serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías diz que os umbrais, a glória era tanta, que os umbrais da porta se tremia com a voz daquele que falava. E Isaías, ao observar essa visão, ninguém estava vendo. O que Isaías está tendo é uma visão. Isaías não foi até o céu como João, o apóstolo João foi, para escrever tudo aquilo que Cristo estava mostrando, não. O que aconteceu aqui agora, Isaías não saiu do lugar, estava dentro do templo, mas o céu se abriu para ele. Os céus estão abertos sobre as nossas vidas. É tempo de enxergarmos o céu do lado de dentro, para começarmos a ver a grandeza de Deus. Tem gente que está na igreja, mas não conhece o tamanho da grandeza de Deus. Servem a Deus, mas ainda não conhecem a grandeza de Deus. Porque se conhecesse, não era qualquer provação que não deixaria abatido. Não era qualquer luta que fazia você parar de vir para a igreja para cultuar a Deus. Porque quem conhece a grandeza de Deus, sabe que Deus é poderoso para mudar a sua história e a minha história. O salmista Davi escreveu dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. O choro tem hora marcada para acabar. É só durante a noite, mas quando a luz raiar no dia, a tua história será mudada e o nome do Senhor será glorificado. Conhecer o poder de Deus e a grandeza de Deus. Isaías está observando tudo isso, até que ele se olha e diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Eu habito no meio do povo de lábios impuros, tenho os meus lábios impuros, mas eu vi o Senhor. Eu posso habitar no meio do povo, não tenho que ter os lábios impuros, como Isaías estava dizendo que tinha, mas eu habito, eu estou no meio do povo. Quando eu estou no meu trabalho, eu estou habitando no meio do povo de lábios impuros. No mundo tem muita gente de lábios impuros, mas tem uma coisa: os meus olhos estão fitados no Senhor. Quando Isaías diz isso, acontece uma viagem. Não é Isaías que vai até o céu, é o anjo que vai sair do céu e vai até Isaías. O anjo voa até o altar de Deus,
para tirar a brasa que estava no altar de Deus. E quando ele arranca aquela brasa, a ordem dele era sair do céu e ir até onde Isaías estava. O anjo dá uma viagem, sai do céu e vai para onde? Para dentro do templo. Manda Isaías abrir a boca e coloca a brasa de fogo na boca dele. E na hora que ele coloca, Isaías ouve uma voz dizendo: perdoados estão os teus pecados e tirada é a tua iniquidade. Desceu, entregou o recado e voltou. Serafim quer dizer aqueles que ardem fogo. Por que a boca de Isaías estava sendo queimada? Porque a partir daquele momento, o que Deus ia entregar para ele não poderia sair mais da boca de um homem que tinha os lábios impuros. A partir daquele momento, o que Deus, o rodo, o manto que Deus ia descer sobre a vida dele, não poderia sair mais da boca de um homem que tinha os lábios impuros e ficava no meio de conversinha. E Isaías está dizendo que o lábio dele é impuro, porque ele ainda participava de algumas conversas que não era para participar. Deus estava dizendo: eu vou arrancar de você o que está me atrapalhando. Eu vou remover de você, Isaías, o que está atrapalhando de eu te usar. Bem-aventurado é o varão que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas antes tem prazer na lei do Senhor, e nela faz o quê? Medita de dia e medita de noite. Você é separado por Deus. Não tem que falar igual os outros falam. Não tem que participar da conversinha que os outros participam. A tua boca é separada por Deus. Deus já te santificou e já tem uma obra para entregar na tua vida. Sabe o que o Espírito de Deus diz ao meu coração? Se separa do meio desse povo. Saia do meio desse povo, porque o que Deus quer fazer na sua vida é grande. Por que Deus não fez ainda? Porque você ainda não se separou. Na hora que você se separar, se prepara. Deus está dizendo: vai começar a andar hoje. O que está parado vai começar a movimentar na sua vida. Talvez, como tem um ditado, nadou e não saiu da beira da praia. É noite de nadar e entrar para dentro do oceano. É noite de remar para o destino certo. Deus hoje vai arrancar tudo que está atrapalhando a tua vida de crescer na presença dele. Eu não sei o que precisa ser arrancado, mas o Espírito de Deus vai arrancar, vai tirar do nosso meio esse povo que só quer atrapalhar o crescimento. Só incomoda quem cresce. Quem não cresce, não incomoda. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vaga que está em mim que não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta e joga fora. Mas toda aquela que dá fruto, sabe o que ele faz? Ele limpa em volta dela. Para quê? Para que ela cresça mais. E acontece o quê? E ter mais fruto. Quem cresce, incomoda. Quem cresce, alguém torce o bico. Quem cresce, vai ter gente que não vai concordar. Quem cresce, vai ter gente que vai criticar.